Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Essencialidade. Eu sou o Dr. Djalma Pinho, sou neurocientista, sou pastor. Estou aqui para a gente crescer junto na Palavra de Deus, no conhecimento do Altíssimo e principalmente em coisas que são essenciais. A ideia desse programa é justamente a gente pegar um tema essencial, essencial para a vida, essencial para o entendimento da gente. Gosto muito de Oséias 4:6, que diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento", porque a Bíblia diz que conhecimento é importante para Deus. Porque o conhecimento é o que forma a inteligência. E aquela sabedoria que Deus nos dá, aquela sabedoria que Deus diz que você tem que pedir a Ele, que Ele dá deliberadamente, ou seja, Ele dá de graça, ela precisa da inteligência para usar. Então, quando a Bíblia fala que Deus vai te dar inteligência, que Deus vai te dar sabedoria, significa que você precisa ter inteligência para Ele poder usar. E a inteligência é formada pelo conhecimento. Por isso Ele diz: meu povo perece, porque falta conhecimento. Se não tem conhecimento, não vai formar inteligência. Inteligência se manifesta através da sua personalidade, através da maneira que você é. Bom, eu quero que você que está me conhecendo agora, se você puder, já comece a me seguir aí, que eu tenho certeza que serão momentos incríveis em cada meditação nossa, em cada estudo nosso, em cada conversa nossa, vai ser um momento de crescimento para mim, que estou falando em primeira instância, e para você que está aqui junto comigo aprendendo. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico, mas também essencial para a gente. Você tem observado, certamente, que algumas pessoas se desviam do Evangelho. Mas o que tem chamado mais atenção são cantores famosos, pessoas que às vezes estão dentro do segmento evangélico e de repente elas migram assim para um comportamento completamente diferente do que é um padrão evangélico. Há uma brusca ruptura, né? E você vê pessoas muito conhecidas, às vezes elas não são nem só cantores, mas são influenciadores. E essas pessoas acabam, né, trazendo uma confusão muito grande na mente daquelas pessoas que já o seguiam há muito tempo, que admiravam o talento da música, que admiravam a pessoa em si. E de repente desconstrói um herói, desconstrói alguém que você ama, e outros até, o que pode ser muito pior e muito mais problemático, vão atrás dessas pessoas no novo comportamento dela. Ela não só se desvia do caminho de Deus, mas também acaba arrastando uma multidão de pessoas atrás dela, o que vai levar para essa pessoa uma condenação espiritual muito forte. Jesus chega a dizer que a pessoa que pecar, ela tem perdão, a pessoa que pecar, ela merece todo o cuidado nosso, mas aquela pessoa que levar os pequeninos a pecar, a esse a Bíblia diz, é melhor que você colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse ao mar. Ou seja, Deus está condenando definitivamente essa pessoa que não só se desvia, mas como também arrasta uma multidão atrás dela. E eu queria falar de uma menina, que era a Priscila Alcântara, que na verdade agora, segundo ela, quer ser só Priscila para poder criar uma nova marca, um novo modelo, né, de si mesma, e daí poder trabalhar esse modelo de si mesma. Ela foi conhecida como Priscila Alcântara, ela foi identificada como evangélica, eu imagino que tenha sido realmente, não acompanhei a trajetória dela, mas aparentemente ela não só cantava as músicas, mas como também frequentava a igreja, como também caminhava com Deus. E aí, de repente, ela muda completamente de cenário. Bom, então vamos começar aqui primeiro dizendo o seguinte: eu não estou aqui julgando a pessoa em si, eu não a conheço, não posso, tem muitos elementos. Mas como neurocientista, como pastor, estudioso do comportamento humano, o que eu quero dizer para você é como é que a gente tem que entender esse comportamento, é como é que a gente tem que entender essa ruptura quando ela acontece. Bom, em primeiro lugar é o seguinte: não existe nenhuma mudança feita de uma hora para outra. Não existe isso. Ninguém muda de uma hora para outra. Aliás, eu até quando eu explico sobre isso, você pode procurar depois vídeos meus na internet falando sobre o nosso livre-arbítrio, e você vai entender isso melhor. O que é um livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando você opta por decidir, né, entre uma coisa ou outra. Okay? Então você tem o livre-arbítrio em escolher isso. E aí o que a gente imagina é que livre-arbítrio é uma coisa que acontece na hora. Então, tipo assim, olha, eu estou aqui com um copo de água aqui. Eu vou decidir entre beber a água e não beber a água.
Eu tenho o livre-arbítrio de decidir isso. Mas essa decisão que eu vou tomar, ela não é tomada na hora. Ela já tem uma predisposição dentro de mim. Há uma série de informações no meu cérebro que já tem as condições necessárias para tomada de decisão. Então, por que eu bebo a água? Porque eu tenho sede. Por que eu tenho sede? Porque o meu cérebro identificou a falta de água no meu organismo. Então, isso gera uma sede e eu tenho a água na minha frente. Então, a decisão será muito fácil de tomar. Eu vou em favor das informações que estão dentro de mim. Quando você resolve atravessar uma rua, você não decide na hora atravessar na rua ou não atravessar na rua. Você já tem uma decisão tomada de atravessar a rua e você vai olhar as condições, se elas são seguras para atravessar. Uma vez que você olha as condições, já tem informações ali dizendo, bom, nessas condições você atravessa. Então, toda decisão nunca é tomada na hora. Ela é tomada com base em informações que você tem dentro de si. Pensando desse jeito, é importante você entender que quando uma pessoa decide mudar o seu tipo de cabelo, como você vai ver aqui nessa foto que eu vou colocar para você aqui, para você enxergar. Você nota que ela usava um tipo de roupa, um tipo de perfil, tem uma mudança ligeira, você vê que ela não muda muito o cabelo, mas a roupa já está bem alterada, o estilo de roupa já está bem mudado, e depois você vai ver uma mudança completamente radical. Essa mudança dentro dela já vinha com certeza acontecendo. E como é que isso acontece? Com base nas informações que ela vai recebendo. Bom, então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Qualquer mudança, principalmente mudança de desenvolvimento de um comportamento, isso acontece por causa de 3 fatores. E aí você pode olhar isso, quer dizer, eu estou ensinando isso aqui, não é para você julgar a mudança do outro. Meu objetivo aqui nesse vídeo não é julgar o porquê que a Priscila mudou, enfim, ela deixou de mudar. É para você entender como uma pessoa muda. E você pode até utilizar isso para um benefício próprio, no sentido de como é que eu posso mudar para melhor, como é que eu posso mudar numa determinada direção. Então aprenda isso aqui. Primeiro, para você mudar, seja para crescer ou até decrescer, você precisa de 3 coisas. Você precisa de inspiração, motivação e modelagem. Inspiração, motivação e modelagem. Você vai encontrar ao longo da sua vida, ao longo do seu dia a dia ali, coisas que te inspiram. E é aqui que começa o negócio. Aquilo que você assiste todos os dias. O debate, né, que você faz com os amigos. Eu queria até pedir a você para dizer aqui para mim, aqui embaixo, escreva aí, por gentileza. Exatamente o que hoje te inspira. O que você tem assistido hoje? Que você diz assim, caramba, sabe que eu tenho me levantado pensando muito nessa coisa aqui desse tipo de roupa que eu visto, desse tipo de música que eu tenho cantado. O que tem me inspirado hoje é a música do fulano, a música do ciclano. O que tem me inspirado hoje é o fulano de tal que fala sobre produtividade ou que fala sobre trabalho. Isso tem me inspirado muito porque eu estou num momento decisivo da minha vida em relação ao meu trabalho, então eu tenho escutado muito essa pessoa. Então entenda, quando você define o que você escuta e o que você vê, você está definindo a sua inspiração. Toda inspiração, ela é transformada em admiração. E a admiração trabalha no seu cérebro em termos de copiar aquilo que você está admirando. Então, mesmo que você não tenha tido aquilo ali como um padrão de modelagem, eu quero ser igual, mesmo que você não tenha dito, eu quero ser igual àquela pessoa. Mas só o fato de você ter se inspirado numa coisa que ela disse, o teu cérebro começa a olhar para aquela pessoa em forma de admiração, e a admiração atrai para você um comportamento. Tá gostando até aqui? Então não esquece de deixar a sua curtida, porque isso é muito importante para o vídeo, para que ele chegue para muito mais pessoas. E depois, quando terminar, se você gostar, por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Escreve o nome da pessoa que você tem ouvido mais hoje. Qual o nome da pessoa? Pode escrever aí, Djalma Pinho, Silas Malafaia, Paulo Marçal. Quem que você está ouvindo? Thiago Brunet? Quem que você está ouvindo? Augusto Nicodemos? Escreve aí, quem são as pessoas que você tem ouvido? O importante é saber que aquilo que te inspira é transformado em admiração, e a admiração ela vai começar a mudar o seu comportamento. Bom, primeiro inspiração, depois motivação. Sempre que você é inspirado, dentro do seu cérebro há uma busca por uma recompensa.
Por que eu quero me vestir melhor? Porque aquela pessoa que está se vestindo bem, ela conquistou uma mulher linda do lado dela. Eu sou solteiro e eu quero me casar com uma mulher linda assim, então eu vou me vestir igual essa pessoa, porque eu sei que ela se veste e está conseguindo conquistar a atenção das pessoas. Note, a inspiração, ela tem recompensas que ela busca. Essas recompensas serão a motivação daquilo que está me levando a me inspirar. Então, a inspiração traz a admiração junto com a inspiração traz a recompensa para a motivação. E aí, escute o que eu vou dizer para você. Essa motivação vai me dar energia. Energia para quê? Para fazer o que a outra pessoa faz. O meu cérebro já captou as informações de como ela faz, do que ela faz, e daqui a pouco eu vou começar a fazer igual a essa pessoa. É aqui que eu acabo identificando a modelagem. O meu cérebro identifica quem é ou quais são os grupos de pessoa que eu preciso me modelar. Quero me tornar igual a quem? Então, se eu só escuto o pregador, a tendência é que eu vire um pregador. Se eu só escuto o cantor, a tendência é que eu gosto de cantar. Se eu só escuto matemáticos, a tendência é que eu comece a me inspirar e a querer fazer aquela determinada aptidão e coisas desse tipo. Então, vai entendendo mais ou menos o que pode ter acontecido com a Priscila, baseado nisso. O que inspirou ela, o que motivou ela e o que trouxe a ela degraus de modelagem. Você pode ver, se você for perguntar para ela quem são as cantoras que você admira, já que ela é uma cantora, quem são as artistas que você admira, já que ela é uma artista, quem são as representadoras que você se espelha, vai olhando e você vai ver se as recompensas que ela busca, se as coisas que ela busca não está relacionado, né, com a mudança dela, ou melhor, a mudança dela está relacionada exatamente com isso. Então escreve aqui embaixo o nome das pessoas, você já deve ter escrito o nome da pessoa que você tem modelado, tem escutado, quem são os seus modelos, e agora eu quero que você escreva aí para mim. Qual é a principal mudança que você detectou na sua vida com base nas pessoas que você tem acompanhado? Toda mudança nossa, seja para crescer, para desenvolver, ou para evoluir em determinado aspecto de qualquer coisa que você queira avaliar, seja de santidade, seja de comportamento, se o comportamento está melhor, pior, isso não vem ao caso, né? Nesse momento agora. É só para você entender como é que funciona a mudança. Deixa eu ler um texto para você da Bíblia, que está em Tiago, capítulo 1, do versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a primeira coisa que eu quero que você diga, que você entenda é o seguinte: não é o diabo que muda as pessoas. Não é Satanás que muda ninguém. Ele se utiliza dos desejos que tem dentro de você. Então, toda mudança é humana, porque Deus nos deu o poder para nos transformar, para nos mudar, né? Ele nos deu a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de se inspirar, a capacidade de você admirar o que você quiser admirar. Então é você que decide. Isso tudo está dentro de você. E alguns mecanismos neurais, alguns mecanismos da sua inteligência emocional, vai ser trabalhado enquanto você está vivo. E à medida que você está vivendo, ele está interagindo com pessoas, isso está naturalmente acontecendo. Como tudo isso que eu falei sobre inspiração, motivação e modelagem. Então, cada um é tentado pela própria concupiscência. O que é concupiscência? A concupiscência é a sua natureza agindo para atender às necessidades dela. Então, por exemplo, a gente fala de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência da carne? É um desejo sexual, é um desejo interno de prazer que pode vir através de outras coisas, como por exemplo drogas, como por exemplo vícios, né? Isso são concupiscências da carne. A minha carne querendo se satisfazer com coisas que ela provou que é agradável. Mesmo que aquilo traga coisa ruim, a carne vai buscar aquilo ali. O que filtra a gente para a gente não buscar uma coisa que nos prejudique? Né? Por exemplo, fumar é uma coisa que traz prazer, senão a pessoa não fumar. Agora, isso traz um prejuízo à saúde. Então, o que vai filtrar isso? O que vai filtrar isso é a minha consciência, que é espiritual. São os meus valores que são impregnados pela palavra de Deus, alimentados, né? Uma vez desses valores, esses valores filtrarão. Então, o teu espírito é quem te dá a força que você precisa para lutar contra a carne. Olha o que diz o texto.
cada um engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria natureza. Depois, havendo a concupiscência concebido, ele dá a luz ao pecado. Então, nota, ele está fazendo referência aqui a uma pessoa que se engravida, né? É uma mulher na gravidez. Então, ela tem o desejo, ela então coabita com esse pecado e ela então experimenta desse pecado, ou seja, aquilo é consumado. Quando aquilo é consumado, aquilo vai gerando, aquilo entra, ela viu o pecado, desejou e deixou aquilo entrar dentro da mente dela. Quando aquilo entra dentro da mente dela, vai começando a gerar dentro dela os elementos de desenvolvimento desse pecado que vai ser concebido, ou vai ser gerado, ele vai dar à luz, né, um pouco mais adiante. Então, você tem a relação sexual, vamos colocar isso aqui como se fosse o desejo, né? O desejo de ter alguém, o desejo de fazer algo, o desejo de fumar, o desejo de cometer um determinado pecado, ficou só no desejo. No pensamento, ele começa a ser gerado. E se eu fosse, e se isso acontecesse, já pensou se isso aqui fosse assim? Aquilo vai sendo gerado na mente da pessoa e vai criando um bebê. O pecado é como se fosse um bebê sendo gerado no ventre, no ventre da mulher, no útero da mulher. Aquilo vai sendo gerado. E a Bíblia então diz que quando ele dá a luz, aquele pecado já existe. Aquele pecado está sendo gerado já dentro dele. Então não vem do nada. Quando ela cortou o cabelo, botou aquelas tatuagens, quando ela pintou o cabelo lá doidão, quando ela vestiu se identificando com um padrão que não é o padrão das pessoas da igreja, uau, o que aconteceu? Ela apenas deu à luz a algo que vinha sendo gerado dentro dela há muito tempo. Então, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Uma vez que ela experimentar esse pecado e viver nessa vida de pecado, aquilo vai gerar uma morte. O que é essa morte? Essa morte é o afastamento dela das coisas de Deus, é o afastamento dela da presença do Altíssimo, é o afastamento dela dos valores que identifica ela com o DNA divino. Então, esse DNA divino colocado lá no Jardim do Éden, quando Deus nos criou, esse DNA está dentro de nós, mas ele é sufocado quando o pecado gera e dá a luz. Como é que isso vai se consolidar? Como é que isso é consolidado? Quando esse bebê está sendo gerado, ou seja, quando essas vontades de fazer o que é errado está sendo gerada na pessoa, algo está acontecendo. E são 3 coisas aqui até ele dar a luz. O primeiro é o cultivo da consistência. Eu faço algo errado e eu continuo fazendo. Alguém me diz que isso é errado, eu leio que isso é errado, alguém me dá um alerta, a vida me dá um alerta, o corpo me dá um alerta, eu passo mal, eu fico doente, vomito, enfim, o corpo me dá um alerta, o Espírito de Deus dentro de mim me dá um alerta, me mostrando que aquilo é errado, mas o cultivo da consistência, ou seja, o meu desejo próprio, a minha concupiscência, vai me empurrando a fazer, e como aquilo é gostoso, eu vou me permitindo aquilo ali. Não gerando arrependimento, eu continuo fazendo, chamado de cultivo da consistência. Segundo, há um apoio contínuo. Então, quando eu continuo fazendo o que é errado, para que a minha consciência não doa, eu começo a procurar quem faz. Eu começo a me envolver com quem faz. Sabe aquela coisa do diga-me com que andas que eu te direi quem és? Eu começo a procurar pessoas que não vão me acusar, eu começo a procurar pessoas. E aí eu vou tendo de vez em quando, não é sempre, porque eu também tenho ainda o convívio das pessoas que não praticam aquilo, mas eu tenho um ou outro que diz assim, eu também faço, eu também sou assim. Não, nós somos iguais. Essa coisa de nós somos iguais é muito perigoso. Eu sou como você, sabe? Eu também faço isso assim, ninguém sabe que eu faço, mas olha, eu aqui, só nós dois e tal, a gente tem isso aqui, nós temos essa identificação. Então o teu cérebro começa a olhar outra pessoa e dizer assim, você tem aqui um lugar para se apoiar nessa dor que você sente de estar pecando. E aí eu apoio a minha dor do pecado em outra pessoa, fazendo com que haja um apoio contínuo àquele erro que eu venho cometendo. E depois vem algo que eu chamo de mindset positivo. Né? A gente estuda isso no coaching, na neurociência. O que é o mindset positivo? Eu crio uma mentalidade positiva, apesar daquilo ser negativo.
Então eu começo a procurar algo que diga que qual é a recompensa, o galardão que eu tenho daquilo ali. Mas eu não olho o galardão do pecado, da morte, eu olho um galardão diferenciado. Tá vendo? As pessoas gostam mais de mim assim. Eu tenho mais apoio quando eu faço isso de pessoas, né, que eu admiro, que eu acho legal, né, do que quando eu não faço isso. Eu tenho mais atenção de pessoas, principalmente pessoas que são carentes de atenção. E na maioria dos casos, quando acontecem coisas assim muito abruptas, isso está muito em função disso. De alguma forma, aquela criança, aquela pessoa pode ter sido desenvolvida emocionalmente com uma carência de validação muito grande. Talvez os pais não validavam, a família não validava, a religião, a igreja não validava, não valorizava a santidade, não valorizava o comportamento, não valorizava, né? Deixava uma coisa muito aberta. Tem igrejas que não pregam sobre comportamento, elas não pregam sobre... E não é pregar no sentido de acusar o pecado, mas no sentido de dizer, olha, isso aqui é errado, mas quando você faz o que é certo, quais são as vantagens disso? Olha o que a presença de Deus traz em você, olha o que a graça de Deus traz em você, olha o que a salvação de Deus, por que ela é boa para você. Então, o mindset positivo é no sentido de gerar a positividade para aquilo ali. É você, a tua mente, conseguir conviver com o erro sem confronto. É nesse momento que há a ruptura. É nesse momento em que ela resolve sair do mundo gospel. Por quê? Quando ela diz sair do mundo gospel, ela não está dizendo só deixar de cantar nas igrejas. Ela está dizendo o seguinte, eu não quero saber dos meus seguidores gospel. Porque esse pessoal que me segue só me traz acusação, só me traz peso, só me traz dores, e eu quero viver com o pessoal que me siga aqui diferente. Então ela agride para dizer o seguinte, eu não sou igual a vocês, não me sigam não. Achando que as pessoas vão deixar de seguir, é capaz de passar a seguir mais. Até quem não seguir, vai passar a seguir. Eu tenho certeza que nenhuma delas usa essa estratégia para crescer nas redes sociais. Pode ser o Felipe Neto, outras pessoas aí desse nível, né, de pessoas que não têm compromisso com nada e uma hora está de um lado, outra hora está do outro, uma hora é a favor do Lula, outra hora é a favor do Bolsonaro, outra hora diz que vai votar em um, vai votar no outro. Esse cara, sabe, meio louco assim, desesperado? Pois é. Aquele ali sim está atrás só de seguidores, está atrás só de curtidas nos seus vídeos, porque ganham também com isso aí. Mas uma pessoa que aparentemente está vivendo de uma forma sincera consigo mesmo, ou pelo menos tentando ser sincera, ela vai buscar essa questão de não sentir nas dores, tentando fugir de um lugar como a igreja, de um lugar como um ambiente cheio de evangélicos, de crentes. Ela procura sumir, ela procura sair dali. Por isso que ela sai de um estado, ela pode sair de um país, ela pode sair de qualquer outros lugares, né? Na tentativa de não ter ninguém para me acusar, não ter ninguém para perturbar a minha cabeça. Agora, vamos olhar isso aqui do ponto de vista positivo, no sentido de eu quero ter mudanças positivas, eu quero conseguir sair de um padrão de um nível assim para estar num padrão de um nível assim positivamente. A gente está avaliando uma coisa que a gente sabe que foi negativo a mudança da Priscila, mas também você pode olhar para isso, para aprender como você mudar em direção à santidade, como você mudar em direção a uma coisa boa, é seguindo o mesmo modelo. Ela pode ter construído algo que para ela foi bom e para a gente não é. Mas você pode construir algo que pode ser bom de verdade, segundo aquilo que você acredita. Se você pegar essas três coisas para você. Então guarde aí. Cultivo da constância, apoio contínuo e mindset positivo. Busque sempre repetir aquilo que você está fazendo, mesmo que seja difícil. Olha, eu vi que tomar banho gelado é muito bom para a saúde. Cultive isso todos os dias até que você consiga fazer isso sem dor alguma. Eu tenho apoio de pessoas que já fazem isso, elas tomam banho gelado todos os dias. E a gente tem um grupo lá de pessoas que tomam banho gelado e tal. Então, se você busca apoio contínuo. E também, mindset positivo, buscando sempre a recompensa. Quais são as recompensas de quem toma banho gelado? Então, toda vez que você entrar debaixo de um banho gelado, aquilo vai vir para sua mente de eu estou aqui alcançando uma grande recompensa, mesmo que com dores aqui, tá doendo esse negócio da água gelada, mas eu sei que isso aqui é bom para mim, é bom para as mudanças. Esse foi o Essencialidade de hoje, a gente falou sobre mudanças de comportamentos radicais, como é que isso funciona, e se você gostou, eu espero que você me siga aqui na internet, né? Se inscreva aí no meu canal, deixe a sua curtida e também compartilhe bastante. Escreve aí embaixo para mim se você gostou, o que você mais gostou,
e o que é que você aprendeu de verdade. Coloca aí as 3 coisas que você mais aprendeu em nome de Jesus. Bom, não se esqueça que você é espiritual. E a espiritualidade é o estado natural da sua essência. É isso que está escrito aqui na minha canequinha, que eu uso também para fazer o café com inteligência. Deus abençoe você e até o próximo Essencialidade.